Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 6 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos concluir mais uma leitura. Vamos concluir hoje a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje o tema do nosso devocional é a fraqueza dos crentes. Eu quero ler um texto com vocês que já vai começar a explicar o motivo desse tema, né? Desse título aí do devocional de hoje. O texto que eu vou ler é 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. É um texto bem conhecido e que vai dar base para a nossa conversa aqui nesta manhã. 2 aos Coríntios 12, 9 diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É o famoso texto, a minha graça te basta. Paulo clamou 3 vezes ao Senhor e o Senhor Jesus respondeu para ele: não vou fazer, a minha graça te basta. Bom, para a gente entender aqui o contexto, basicamente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de defesa ministerial do apóstolo. O apóstolo, ele escreveu essa carta para defender o seu trabalho, para defender o seu apostolado e a sua vocação ministerial. Ele faz isso basicamente em toda a carta, exceto nos 2 capítulos que a gente falou ontem, o capítulo 8 e 9, mas o restante da carta é uma robusta defesa do ministério do apóstolo Paulo. E aqui, nesses últimos capítulos, Paulo ressalta 3 coisas. Paulo chama atenção para 3 coisas. Primeiro, ele chama atenção para a sua incapacidade pessoal. O próprio Paulo reconhece que ele tinha limitações pessoais, limitações dele mesmo. Olha só esse versículo aqui do capítulo 11, versículo 6. Presta atenção. 2 Coríntios 11, 6. Eu posso não ser um orador eloquente. Deixa eu ler esse negócio de novo aqui, que o meu eloquente saiu meio torto aqui, né? Vamos lá. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Sabe, Paulo está admitindo que ele, como líder, e aqui nesse caso como orador, um pregador, ele precisa ser um bom orador. Paulo está dizendo, olha, eu talvez não seja o melhor orador, talvez eu não seja de fato o melhor pregador. Eu fico imaginando, né, Paulo admitindo que não é um bom pregador. Meu Deus do céu! Se Paulo não era um bom pregador, é onde nós estamos, hein, meu povo de Deus? É difícil, né? Mas enfim, Paulo admite, ele fala, olha, eu tenho uma incapacidade pessoal. Paulo não era um líder perfeito. Aliás, Jesus, ele convocou homens altamente ilimitados para o ministério. Ele fez isso. Ele convocou homens que, do ponto de vista humano, não tinham as características para o trabalho. Aliás, essa foi sempre um diferencial do ministério de Jesus, convocar homens que do ponto de vista humano não tinham muitas condições para fazer aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava propondo. Bom, eu me lembro de uma experiência que eu li, um desses livros aí sobre a história dos puritanos, de um pastor puritano, e esse pastor, ele já mais velho, e ele sofria muito com algumas limitações do seu próprio ministério. E aí, já assim, bem próximo de sua morte, ele recebeu uma pessoa na casa dele, e essa pessoa compartilhando com ele que, olha, sempre o que me chamou a atenção de você no púlpito nunca foi a sua capacidade de oratória, nem o que me chamou a atenção nunca foi a sua perspicácia ou o alto grau de conhecimento teológico, mas a pessoa compartilhou, falou assim, mas uma coisa me chamava a atenção quando você estava no púlpito, a santidade que você exalava nos seus olhos,
As pessoas olhavam para você e via que você era um homem santo de Deus. E isso sempre fez diferença para mim. Esse compartilhar desse pastor puritano fala muito forte comigo, porque muitas vezes nós nos colocamos em uma condição de que Deus não pode nos usar. Às vezes nós olhamos para o nosso passado, o que nós já fizemos no passado, ou nós olhamos para as nossas incapacidades pessoais hoje, sejam elas quais forem, incapacidade de conhecimento, incapacidade intelectual, sei lá, incapacidade até mesmo física. Olhamos para essas incapacidades pessoais que cada um de nós acabamos enfrentando e nós colocamos um limite para a ação de Deus. E a gente fala assim, não, eu não sou a pessoa que Deus vai usar. Irmãos, o que nós temos que entender é que Deus escolheu usar pecadores imperfeitos. Esse é o tipo de material humano que Deus usa. Deus usa pecadores imperfeitos. E esse é o grande diferencial. Que se Deus não usasse pecadores imperfeitos, ele não usaria ninguém. Então, Deus pode te usar. Permita que Deus te use. Permita que Deus use a sua vida. Permita que Deus, através de você, fale com pessoas. E Paulo reconheceu que ele tinha uma incapacidade pessoal, mas ele também reconheceu que ele tinha uma incapacidade natural. Ele tinha uma incapacidade pessoal, mas as coisas ao seu redor também não estavam boas. Olha aqui o texto de 2 Coríntios 11:30 agora. 11:30, vamos lá. 2 Coríntios 11:30. Diz assim: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Olha só que frase. É muito linda aqui essa defesa do apóstolo Paulo do seu ministério, porque mostra Paulo numa humanidade impressionante. Olha só o que ele fala aqui, gente. Eu vou ler de novo. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. E aqui, se você ler o contexto, Paulo está falando das lutas que ele enfrentou. As constantes lutas de Paulo, que Paulo enfrentou na sua vida, e aí se você for ler, que são muitas, ele foi apedrejado, ele foi fustigado com varas, ele foi perseguido, ele passou por naufrágio, ele passou por fome. Agora, ele está contrastando essa história dele com quem? Com os chamados superapóstolos. Ele cita essa expressão aqui, os ditos superapóstolos, né? Que ele vai falar que são homens enganosos que fingiam ser apóstolos de Cristo. E para esses homens a vida não tinha problemas. Então, o que nós temos aqui é um contraste entre as lutas de Paulo e a pregação dos superapóstolos. Os superapóstolos pregavam que tudo ia bem, enquanto que Paulo estava ali enfrentando as suas lutas. E as pessoas questionavam Paulo por isso. Elas falavam assim: se você é apóstolo de Cristo, por que você está passando por todas essas lutas? Irmãos, Jesus, ele nos alertou quanto às vicissitudes da vida. Ele nos alertou quanto a isso. Ele disse, olha, a vida vai ser marcada por dificuldades. Eu me lembro de alguns anos atrás que um jovem novo convertido me procurou no final de um culto e falou assim, pastor, na época eu era pastor auxiliar, né? Falou, pastor, eu não vou continuar no evangelho, não. Achei estranho, né? Uma fala assim diferente. Ele era um novo convertido. Falei, mas o que está acontecendo, moço? Ele falou, cara, depois que eu converti, minha vida virou do avesso. Tá tudo mais difícil, tá tudo mais complicado. Parece que converter foi pior para mim. Aí eu fiz uma reflexão com esse dito irmão. Eu disse o seguinte, olha, você acha que se você não tivesse no evangelho, você não enfrentaria as lutas que você está enfrentando? Ele parou, pensou e falou, não, algumas de fato eu não enfrentaria. Eu disse, muito bem, mas algumas você enfrentaria, certo? Ele falou, não, algumas eu enfrentaria, é coisa natural da vida. Eu falei, perfeito, muito bom. Qual que é a diferença hoje? Hoje você tem um parceiro nas suas lutas. Hoje você tem um parceiro para ir com você nas suas lutas. Você mesmo disse que você vai enfrentar essas lutas. Mas agora você tem um parceiro para ir contigo. Então será que vale a pena abrir mão desses parceiros? Qual é o ponto aqui? Desses parceiros, não, desse parceiro, né? Eu falei com ele, será que vale a pena você abrir mão desse parceiro?
A resposta, né, é uma pergunta retórica. Não vale a pena, obviamente. A diferença é essa. Nós continuamos enfrentando as dores, os revés da vida, as dificuldades da vida. Só que agora nós temos um parceiro. Nós temos alguém que, como o próprio texto bíblico diz, que é capaz de condoer-se com as nossas dores. Nós temos um sumo sacerdote que é capaz de condoer-se com as nossas dores. E a Bíblia diz que esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o ponto aqui? O ponto é que as dificuldades são uma bela oportunidade de Deus mostrar o seu poder. Se tem uma oportunidade de Deus demonstrar poder na nossa vida, é através das dificuldades. E aí nós entramos aqui no terceiro ponto. Preste atenção. Paulo falou da sua incapacidade pessoal, Paulo falou da sua incapacidade natural, mas em terceiro lugar, Paulo falou da sua capacitação espiritual. Uau! Ele era incapaz como pessoa, ele era incapaz por causa dos problemas ao seu redor, mas espiritualmente ele era altamente capacitado. Olha aqui o versículo que eu destaquei para vocês, o 12:10. Segundo aos Coríntios 12:10. Olha só esse versículo, gente. Segundo aos Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas perseguições, nas angústias. Agora presta atenção. Pois quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. Apesar de tudo isso, apesar das incapacidades pessoais, apesar das incapacidades naturais, Paulo teve experiências profundas com Deus. Se você ler o capítulo 12, Paulo vai falar aqui de uma experiência que ele teve de ir em algum lugar, Deus o levar, o anjo o levar a algum lugar, que sequer ele podia mencionar as coisas que ele ouviu lá. Ele está falando, olha, em meio a toda essa minha incapacidade, Deus me encheu de poder. Em essência, o evangelho é poder. Ou é ou não é verdade que o evangelho nos dá vida quando estávamos mortos? Existe algo mais poderoso do que a ressurreição ou do que um morto receber vida? É muito poder que é derramado para que isso aconteça. A Bíblia afirma que Jesus, ele veio para curar e salvar o que estava perdido. Isso é demonstração do poder do evangelho. O evangelho, ele por natureza, ele é um derramar de poder. O evangelho por natureza, ele é poderoso. É poderoso por causa da sua mensagem. A sua mensagem é uma mensagem que toca o coração dos homens. A mensagem do evangelho é uma mensagem capaz de transformar o coração dos homens, mas não só isso. Não é só uma mensagem. Ou, para usar o termo que o próprio apóstolo usa em Romanos, o evangelho é o poder de Deus. E é o poder de Deus para quê? Para salvar pecadores. Então, Paulo ele entendia isso. Eu sou incapaz do ponto de vista pessoal, sou incapaz do ponto de vista natural, mas espiritualmente eu sou capacitado. E aí, eu posso dizer para você, como alguém que já caminha com o Senhor há muitos anos, alguém que já serve no ministério, o ministério pastoral desde 2008. Fui consagrado, ordenado ao ministério pastoral em 2008. Mas eu posso dizer para você, não existe sensação mais prazerosa. É claro que eu não experimentei os grandes prazeres da vida, né? Talvez alguns prazeres eu não tenha experimentado, mas dos prazeres que eu já experimentei na vida, não existe nada mais prazeroso do que Deus usar você com poder. É muito prazeroso quando Deus te usa. Não só Deus te usa com uma palavra, por exemplo, durante uma pregação, e isso é muito bom, ouvir o retorno das pessoas dizendo, olha, eu fui muito tocado com o que você falou, mas muito mais do que isso é muito bom. Mas também quando Deus te usa, por exemplo, para orar por alguém, e aí você ora com fervor por alguém e de fato Deus muda a história daquela pessoa. Isso é incrível, é uma das sensações mais impressionantes que o homem pode experimentar e de fato esse é
o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Ainda que o Evangelho seja uma mensagem, ainda que o Evangelho esteja ligado à pregação da palavra, mas o Evangelho também é poder de Deus. Bom, vamos lá, moral da história. Vamos resumir tudo isso aqui para a gente poder encerrar, né? Moral da história: ser fraco no mundo é vergonhoso. Para as pessoas do mundo, alguém é bom é alguém que é forte, é poderoso, tem muitos recursos financeiros. Essa pessoa é boa. Mas no reino de Deus, ser fraco é ser forte. No reino de Deus, admitir as nossas incapacidades nos faz experimentar o poder de Deus, nos faz experimentar a glória de Deus. E aí, qual é o desafio do Léo para esta sexta-feira? Deixe Deus usar a sua vida. Permita que o Senhor use a sua vida e permita que o Senhor use a sua vida com poder. Talvez você é como Paulo, talvez você é como eu, incapacitado pessoalmente. Eu admito as minhas incapacidades pessoais. Você tem que fazer uma escolha, né? Às vezes uma escolha difícil. Como eu posso liderar o meu povo? Porque já que eu não tenho todas as ferramentas, eu preciso escolher algumas aqui. E aí a escolha às vezes é difícil, né? Mas escolha as boas características que a palavra de Deus nos ensina, mas também as as incapacidades naturais, mas conte com uma capacitação poderosa do Espírito Santo, que é isso que ele faz, tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu gosto de fazer toda sexta-feira, segunda e sexta. Eu gosto de começar e terminar o devocional com a oração do Pai Nosso. É isso que nós vamos fazer. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um recado importante. Domingo, às 10 da manhã, nós vamos dar sequência à exposição do livro de Esther. Estamos expondo o livro de Esther e no próximo domingo a gente vai dar sequência, então, ao livro de Esther, expondo ali o capítulo de número 5. Então, eu te espero no domingo, às 10 da manhã, na nossa Igreja Nave, tá bom? Deus abençoe, ótima sexta-feira, excelente final de semana. Fiquem com Deus.